Oi, boa noite, professora. Boa noite, Márcia, tudo bem? Só Professora, estou... Oi, pode falar. eu gostaria de perguntar, a senhora viu, não estou me referindo em nota e nada, mas assim, só Uhum. por ser pessoal mesmo, para mim ter uma noção se eu fui mal nos textos das atividades anteriores da senhora, da sessão um da unidade 2, a senhora verificou alguma coisa que eu fugi do assunto relacionado a texto, porque ultimamente os outros trabalhando em forma de atividades, como forma de avaliação na sala de aula, e tem Uhum. pedido muito texto, e eu gostaria de saber da senhora a sua opinião. Ai, cortou, Márcia, a fala. E Mas, assim, eu não entendi que você estava quer fora saber a minha desse, avaliação, né? Da, dos seus textos, porque como em que professora, tá. Olha, Márcia, porque todos os relacionada, textos relacionada, tá cortando. Nossa, peraí. eu não estou escutando a senhora, Tá está cortando cortando. mesmo. Hoje tá cortando a gravação, não sei. Eu não sei se é a internet, alguma coisa. Esses dias deu problema, eu não consegui usar o Microsoft Stream, Teams. Eu não sei o que está acontecendo. Mas assim, eu entendi que você quer saber sobre a atividade, como você está desenvolvendo a atividade, se está chegando ao objetivo, é isso? Isso, professora. Uhum. Olha, na minha disciplina, todas as atividades que eu corrigi, que você fez, principalmente o resumo analítico, o seu resumo analítico ficou muito bom, Márcia. Não entendi. Muito bom mesmo. Bem assim, desencadeando bem os argumentos, né? No caso, uma sucessão de ideias ali bem satisfatória na questão de sucessão de ideias, introdução, desenvolvimento e conclusão bem marcado no seu texto. Então, assim, eu analiso que você escreveu muito bem, tá? Deixa eu só ligar a câmera que eu não liguei aqui. Oi, estão me vendo, né? Ai. Então, eu analisei de uma certa forma todas as avaliações que eu fui recebendo. Vocês tiveram uma nota muito plausível nesse primeiro bimestre, tanto nas avaliações, né, na avaliação oficial 1, eu assim, nível da turma toda, eu percebi que vocês tiveram uma nota muito boa. E as avaliações, as atividades, teve muita gente que escreveu muito bem, assim, que realmente se dedicou na hora de escrever o texto. Tiveram pessoas que fizeram muitas cópias, né, de partes assim da internet que a gente percebe na hora, assim. Mas tiveram muitas pessoas que se dedicaram mesmo à escrita ali do texto com suas palavras, que eu acho muito significativo. E eu, pelo menos, não tive tanto problema com a turma de vocês, tanto com as atividades quanto com a avaliação oficial 1, tá? A maioria teve uma nota bem legal aí na avaliação, né? Algumas coisas assim que vocês não perceberam na questão de interpretação do enunciado, né? Então, as questões foram todas baseadas em todas as sessões que vocês fizeram, né? Tudo que vocês fizeram. Então, às vezes, assim, é perceptível que vocês, principalmente nas discursivas, né? Que às vezes não prestou muita atenção no que se estava pedindo no enunciado.
a falta mesmo de interpretação ali na hora. E eu percebi também que nas avaliações, tiveram algumas pessoas que fizeram de forma muito rápida a avaliação. Por exemplo, pessoas que Ai, gastaram. Oi, oi, peraí. professora. Voltei. Ah, tá. Então, eu estava dizendo, Márcia, que de uma certa forma, assim, avaliando de uma forma geral, vocês tiveram uma boa nota na avaliação oficial. Mas, assim, nas discursivas, algumas pessoas não interpretaram bem ali o que a questão estava pedindo. Então, às vezes, não chegou, né, não alcançou a nota máxima ali da discursiva. E tiveram algumas pessoas que fizeram a prova de forma muito rápida, sendo que tinha uma semana, né? Vocês tinham um prazo aí de uma semana para realizar a prova, e ali, como mostra o tempo de duração da prova, tem pessoas que realizaram ali em 30 minutos, 40 minutos, e aí não fizeram de forma rápida, corrida, e não se atentaram, né? Algumas questões objetivas erraram assim por, por, por deslize mesmo, de não prestar atenção, e não foi favorável, né? Fazer de forma rápida, fazer como se estivesse na sala de aula e fazer como se fosse aquele horário de aula e fazer a prova. Então, vocês tinham, né, a oportunidade aí de não finalizar a prova, né? Deixar ali na questão e continuar num outro dia. E tiveram uma semana para fazer, então foi um tempo bom, né, para muitas pessoas. E tiveram pessoas que realizaram ali, teve um tempo de duração de 4 horas, que fizeram bem feito e tudo mais, tá? Mas eu avalio de uma forma geral que vocês tiveram uma boa média nessa avaliação oficial 1. E nas avaliações parciais, muitas pessoas não entregaram trabalhos, alguns trabalhos ficaram pendentes, então não tiveram todas, né, as atividades aí corrigidas porque não entregaram, e aí também não tiveram uma nota legal nas parciais. Mas tiveram pessoas também que tiraram aí quase 1.000 pontos, né, de nota parcial, e que vai auxiliar muito nesse segundo bimestre, né? Esse empenho de quem se esforçou ao máximo aí no primeiro bimestre. Então, nós começamos, né, o segundo bimestre desde a semana passada, já com conteúdo novo, né, iniciando a unidade 3, e aí, quem já teve aí essa pegada, né, de começar o bimestre, começar esse segundo bimestre, se empenhando, de repente fazendo aí o seu fichamento pessoal desde a semana passada, com certeza vai ter uma nota favorável ao seu desempenho neste bimestre. Alguma observação ainda, gente, sobre as Não, a avaliações? senhora não entendeu, professora. Ah, Desculpa não, aí eu insistir. estava já informando de forma geral, né, as Sim. avaliações, né, a análise Sim, de eu tudo. entendi. Eu Sim. quis dizer assim, dependente de, não sei se a senhora lembra das minhas atividades parciais. Foram Uhum, textos que a gente desenvolveu, eu particularmente tentei desenvolver de forma, sobre as minhas palavras, sobre o meu entendimento. uhum, E se eu gostaria de perguntar para a senhora, se a senhora entendeu e como foi o meu desenvolvimento, excluindo nota. Se a sim, senhora, se a sim. senhora fui assim, se eu não desenvolveu, fugir fora do assunto, se deu para a senhora entender o que eu quis dizer, porque eu estou tentando aprender esse modo que a senhora ensina sobre o fechamento, desenvolve muito a percepção da gente, desenvolve muita reflexão e tem ajudado muito bastante. Então, por isso, eu gostaria de Uhum. saber da senhora se a senhora considerou assim quem fez desse jeito, ou se a senhora descontou nota, ou porque não achou que a gente estava copiando e colando. Eu não sei qual é o procedimento, como que a senhora avalia, se a senhora já de imediato descobre que foi cópia,
ou se a senhora percebe quem fez pelas suas palavras, ou se a senhora considera isso também. Eu não sei, eu gostaria de saber se assim, a senhora lembra do meu trabalho, porque isso é importante para mim, Lembro. para ver se eu estou desenvolvendo certo, porque também outros professores estão pedindo dessa forma, entendeu? Sim, porque assim, Márcia, a gente vai reconhecendo vocês, principalmente a turma de vocês, eu já conheço já há um tempo, né? Já desde o primeiro semestre, né? Então, eu conheço vocês, até mesmo, às vezes eu já vejo a escrita de cada um quando vocês fazem as questões da avaliação que são discursivas, e ali vocês estão escrevendo com as próprias palavras, né? Não estão ali com nenhum material, principalmente quando é presencial. Então a gente vai se acostumando à forma como cada um escreve. E aí, quando eu corrigi essa atividade, realmente os professores eles têm essa, vamos dizer, desenvoltura no sentido de perceber ali rapidinho quando é retirado da internet, quando é ali a fala ali real do aluno, né, que é uma análise do aluno, os professores conseguem ter essa percepção. E nos seus trabalhos, como eu já falei anteriormente, eu analisei realmente o que você colocou ali, a ideia que estava relacionada ao assunto, que estava em coerência ao assunto estudado. E com certeza você chegou a esse objetivo. Com certeza nós todos, eu acredito que quando a gente escreve, claro que a gente ainda precisa melhorar algumas coisas, por exemplo, de concordância nominal e verbal, né? Então, assim, as palavras, você concordar, se você escreve de uma forma que você tem a singularidade ali no início da frase, então você precisa colocar todas as outras palavras relacionadas a esse sujeito. Se ele for singular, você precisa colocar as palavras relacionadas a esse sujeito. Se for, no caso, um plural, se for, no caso, até mesmo concordância nominal e verbal, né? Eu não posso escrever nós foi, mas eu tenho que escrever nós fomos, né? Então, a terminação, às vezes, das palavras, entende, entender, né? Então, às vezes, assim, algumas coisas, assim, que eu não estou analisando só o seu trabalho, Márcia, de uma linha geral da turma toda, algumas coisas ainda de gramática, concordância verbal, nominal, que precisam ter mais atenção na hora de se escrever um texto, porque nós escrevemos na norma culta, nós falamos, né, explicamos, eu aqui estou usando não a norma culta, né, da língua, eu estou usando uma linguagem que possa ser acessível a vocês, no sentido de que o tempo todo eu não vou falar exatamente como eu escrevo, mas eu vou falar de uma forma mais coloquial, até mesmo para que vocês entendam tudo. Então, às vezes, assim, a gente registra muito como se fala. Então, às vezes a gente coloca no papel a forma que nós falamos, e aí nós temos que ter essa atenção de registrar, fazer o registro ali da língua, conforme a norma culta da língua. Então, eu não me prendo na hora que eu estou corrigindo um texto, seja o seu, Márcia, seja de qualquer outro aluno, eu não me prendo a ficar corrigindo e tirando nota pelas questões ortográficas, concordância nominal, verbal, não. O que eu coloco como objetivo de correção é entender a ideia que vocês quiseram ali dizer nas palavras de vocês e que está em concordância ao conteúdo.
É isso que eu mais tenho objetivo quando eu corrijo um texto, principalmente se for um resumo analítico, porque o resumo analítico, você vai apresentar o assunto e depois você ainda vai endossar essa apresentação com a sua opinião. Então, aí eu coloco ali à frente de tudo que esse texto ele está relacionado ao conteúdo, ele está relacionado lá ao que foi pedido, ele está coerente ao conteúdo, mas não me prendo a corrigir todas as questões, né, de concordância nominal, verbal, não tem como, né? Professora, Você entendeu? com, sim, eu entendi. Com relação a essas atividades, a senhora já chegou porque quando a senhora recebe, a senhora colocou muitas vezes recebido. Nesse recebido, a senhora chegou de comentar se o aluno não saiu bem ou não, porque entende-se que se recebeu é que tá bom a atividade, porque não teve uma vista-prova, não teve um feedback da senhora presencial por causa desse vírus. Então, a gente fica sem saber, professora, eu particularmente fico sem saber se fui bem na dissertativa, porque no portal não fala, e também não fala como que foi essas avaliações de texto. Então, em relação Não a outros aparece para professores... vocês a nota que eu coloquei lá na Não, avaliação aparece, professora, mas no meu caso... discursiva? Não, acho que não aparece. Discursiva não aparece? Eu não vi, não. Eu só vi a Eu vi nota umas que geral eu da até oficial. comentei. Eu fiz Não apareceu. comentário até na Não aparece. discursiva. Por quê, Não professora? sabia, eu pensei que aparecia para vocês. Não aparece. Então, eu A não gente dou esbarra nessas questões licença, porque o portal ele não é preparado para essa EAD, né? O professora. portal ele é preparado para que a gente tenha o contato em sala de aula e para que a gente faça, assim, que o portal ele é preparado para vocês realizarem aquelas atividades que vocês já realizam, mas ele não é preparado para esse momento que nós estamos passando, né? Então, professora, eu sugeria assim, seria que se a senhora passasse outra atividade, se a senhora for passar ou não, Vou passar. seria conveniente ou até melhor para nós, uma sugestão, não sei se todos concordam, mas se a senhora, quando a senhora voltar da mensagem recebido, a senhora poderia falar, né? Ah, tá bom, porque tem outros professores que falam assim, Então, Márcia, foi ótima deixa eu só ponderação. fazer uma observação, Márcia, porque esse bimestre que nós começamos, que teve toda uma questão da gente, uma hora a gente estava fazendo a aula de uma forma, aí depois a gente já passou a ter que aprender todas essas formas que nós estamos usando agora. E aí, Márcia, nós tivemos, por exemplo, a turma de vocês em torno de 48 alunos, se não me engano, 50 e pouco, não lembro. Então, toda vez, imagina num dia só, tanta gente. Professora, eu quero saber se você recebeu minha atividade. Então, às vezes, se eu não colocava lá rápido recebido, a pessoa ficava mandando para mim várias vezes. Então, o recebido é só para te dar um sinal: olha, eu recebi a atividade. Então, assim, nós não tivemos estrutura, porque nós tivemos muito trabalho este primeiro bimestre. Não só eu reclamando aqui, mas eu acredito que se vocês perguntarem para todos os professores, eles vão dizer, porque nós tivemos que aprender a fazer muitas coisas. Eu não tinha noção de trabalhar com YouTube, por exemplo. Eu tive que aprender tudo do YouTube, postar vídeo, fazer um monte de coisa. Edição de vídeo, eu não sabia fazer. Então a gente perdia muito tempo nessas coisas e que aí as atividades a gente tinha que fazer aquela correção. Olha, ficar às vezes 10 minutos, somente 10 minutos numa atividade, não podia ficar mais do que isso, porque a gente precisava de correr contra o tempo. Então, analisando, nós com certeza tivemos algumas falhas no sentido aí de correção, no sentido de dar esse feedback para vocês, de falar, olha, vocês erraram aqui. É muito difícil
quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas Eu acredito entendo, que esse segundo bimestre vai ser um pouco mais tranquilo, porque aqui nós já acostumamos com o modo, né, que nós temos aula, nós já sabemos como que é. Ah, professora, manda o link. Não, mas o link é o mesmo. Então, nos primeiros dias, não, a gente tinha que ficar copiando e mandando para vocês. O link é o mesmo, porque o professor vai lá e já coloca já no calendário lá várias semanas o mesmo link, né? Então, essas questões que a gente vai aprendendo, aí a gente não fica mais perdendo tempo com essas organizações. Aí a gente tem mais tempo para conseguir receber atividade, falar, dar mais clareza do que você errou, do que você acertou. Então, este bimestre eu acredito que vai ser mais tranquilo neste sentido, certo? certo, professora. Obrigada pelo seu esclarecimento. Entendeu, Você né? tem razão. Mas foi bom As você coisas que a falar, gente porque não está assim a gente acostumado mexe é, com a gente. não, tudo, né? Tudo. Então, assim, o professor, realmente os professores tiveram que aprender bastante coisa, viu? Uma hora a gente conta para vocês o que foi tudo isso, né, de aprendizado. E aí foram questões que a gente às vezes teve que aprender em 2 dias, em menos de uma semana, para na outra semana já estar nas aulas com vocês, né, assim, ao vivo e tudo mais. Mas, né, foi conturbado, mas deu certo, nós vencemos aí, fizemos a avaliação oficial, corrigimos, está tudo no portal, né? Hoje é o último dia lá que está tendo algumas correções ainda no portal. E, graças a Deus, vencemos esse primeiro bimestre. Então, esse segundo bimestre, né, nós já iniciamos na semana passada com a unidade 3, a sessão 3.1. E eu quero saber de vocês, tem alguém aqui que fez a tarefinha de casa, de analisar a situação problema que eu falei para vocês analisarem? Se alguém fez o fichamento, como que foi essa experiência aí de fazer o fichamento, né? A primeira semana, já começou com um gás novo aí, e já foi fazer o fichamento, já foi fazer a análise da situação problema. Tem alguém aí que fez? Professora, Oi, Rosana. eu fiz o fichamento, só que eu esqueci da resolução problema. Tá, então aí você faça essa análise, porque o legal é vocês fazerem essa resolução, essa outra resolução com o olhar de vocês, tá? Não se prendam tanto só ao que está no livro, porque, né, vai falar assim, ah, é só aquilo que está ali, e aí eu não tenho uma outra situação, né, que eu possa solucionar esse problema de alguma outra forma, eu posso complementar ainda com algumas atitudes, com algumas, vamos dizer assim, planejamentos, com algumas soluções que possam complementar essa situação, problema. Então, aí eu quero que vocês pensem além do que está posto ali, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a unidade 3, né, a seção 2, as habilidades do pensamento. Muito legal. E hoje eu já vou orientar a primeira atividade parcial, né, que vocês vão se preparar aí essa semana, para a semana que vem, para a gente não deixar acumular também. Vamos fazer aí já uma atividade parcial. E aí eu vou fazer toda a orientação, né, nesta aula, para que vocês desenvolvam, já comecem aí a fazer a atividade e já desenvolvam. Quem não está na aula, manda aí no grupo, manda para o pessoal e olha, a professora vai falar da atividade parcial, da primeira atividade parcial do segundo bimestre, tá? Se estiverem aí no celular, já manda aí, ó, colega, entra aí agora que a professora já vai falar sobre a primeira atividade parcial, tá? Convidem os colegas que não estão, porque às vezes assim, tem gente que está acostumando com essa questão de ser gravado. Só que daí
não está na aula, né? Não está aqui no momento que a professora, né, tem o contrato, está contratada, né, pela instituição para estar aqui às 19 horas. Aí a pessoinha vai lá ver a aula gravada e aí ela manda uma mensagem para a professora, né, que ela viu a aula gravada, ela manda uma mensagem meio-dia. E eu não sou obrigada a responder a mensagem. Se eu não quiser responder, eu não respondo, gente. Né? E aí, assim, a professora é grossa, né? Mas, gente, a aula é agora, 7 horas. Então, as pessoas, né, que não estão participando, as pessoas que vocês sabem aí que não estão participando, por favor, dá uma chamada aí nesses colegas, porque depois vai ver a aula gravada e vai ficar perguntando em outros horários, pelo WhatsApp, pelo AVA, e aí não tira as dúvidas, né? Então, vamos participar da aula presencial, no caso, a nossa aula é virtual, mas aí é no momento presente, né, que é o agora. Então, a maioria das pessoas que tem alguma dúvida já vão perguntar agora, né? Então, eu quero muito que vocês participem mesmo da aula, né? No dia da aula, no horário da nossa aula, do nosso encontro, tá? E para com esse negócio de ficar, quero ver a aula gravar, não vou participar, eu tô assistindo uma série, tô assistindo um filme, não vou participar da aula hoje. E aí eu vejo a aula gravada e depois eu vou ficar mandando um WhatsApp para a professora perguntando as coisas, né? Então vamos parar com esse costume aí, porque eu não vou ficar muito respondendo esses WhatsApp não, tá? Não sou obrigada, né, gente? Então, gente, a nossa aula de hoje, acompanhem aí, vejam aí a unidade 3, seção 2, habilidades do pensamento, né, que eu vou introduzir para vocês e vou explicar a atividade parcial, a primeira atividade parcial, e que todos façam, né? Então, eu quero saber aqui, 2 perguntas. Quem já atuou na alfabetização? Não dá para levantar a mão, porque vocês estão tudo com câmera desligada, né? Então, não dá para levantar a mão. Mas falem, pega o microfoninho, liga aí, fala aí comigo. Quem já atuou na alfabetização? Como que foi essa experiência? Conta aí pra gente. Eita, o pessoal tá entrando. Vamos lá, gente, manda o WhatsApp para todo mundo. Quem já atuou na alfabetização e como foi a sua experiência? Relatos, vamos lá. A senhora pergunta quem atuou na alfabetização, no sentido de Isso, já quem pode ser até estágio, tá? trabalhou Isso, pode ser estágio. remuneradamente ou estágio, qualquer coisa. Isso, porque assim, você teve a experiência, não importa se foi remunerado ou se foi, né, pelo estágio. Você teve a Eu tive experiência. essa experiência. Eu já tive acho que foi 4 meses que eu tive experiência. No Colégio Notre Dame de Lourdes. Trabalhei lá, foi ano retrasado. Foi uma experiência bastante desafiadora, porque em meios a alguns alunos, algumas crianças que desenvolvem interesse, outras não. E aí, nesse sentido, a gente, por ser auxiliar de sala, a gente tem que ajudar a professora a fazer aquele aluno querer aprender por vontade própria. Tem alguns alunos que aparecem com transtornos, né? E outros aparecem também com problemas, problemas pessoais de casa. Tudo isso leva a um desapreparo que a gente mesmo vê que a gente talvez não é como a gente está em sala de aula na universidade. A gente vê que é complicado e não é fácil a prática. Sim, legal. A gente tem muitas percepções, né? São muitas experiências e o olhar de cada um, isso que é legal. A Márcia está contando da experiência dela e como ela percebeu,
né, essas crianças e como que é o olhar de cada um. Por exemplo, a Márcia poderia estar com outra colega, né, ali, e de repente até como se fosse um estágio ali, e os dois terem Professora, percepções diferentes. Oi. nessa época, eu lidava com duas crianças. Uma trazia o transtorno de casa por pais separados, a outra era autista. Então, muitas vezes eu me sentia assim, perdida, porque eu não sabia para quem eu dava mais atenção, se eu olhava o autista com medo dele se perder na escola, porque um minuto que você bobeava, ele sumia da sala de aula, abria a porta e sumia. Ninguém, por mais que lá tenha vigilância, ninguém cuida. Uhum. A gente que é responsável. Aí a gente tinha que cuidar da higiene dele, tinha que ajudar ele a se alimentar. E também, no caso, tinha outro que vinha transtornado, bravo, chegava com um temperamento emocional muito afetado. Então, eu achava que era assim, não tinha noção de que hoje o ensino, tanto público como privado, eles têm o direito da inclusão, né, de crianças com um problema que antigamente não tinha, professora, eu não vi na minha época. Não. Eu não via uma pessoa com problema de audição, outra com um transtorno. Parece que todo mundo era normal, e agora não. O professor tem que dar aula para todos como se todos fossem normais, como se todos não tivessem nenhum problema de dificuldade. Então, isso que eu achei difícil. Essa experiência, eu achei assim complicada, porque no público eu não sei se tem tem os TDI, que auxilia essas crianças, que ajuda o professor, né? Mas não deve ser fácil também. Sim. Nessa questão da educação inclusiva dentro das escolas, né, a gente já tem muitos ganhos, muitos avanços nessa década que a gente está. A década passada era bem assim, desvalorizada a questão, né, do trabalho com as pessoas com deficiência, e também não se tinha também as leis que poderiam até mesmo organizar toda essa inclusão dentro da escola, nem os profissionais, nem a legislação. Então nós esbarramos, né, nessas questões. Mas dentro dessa perspectiva que você falou, né, nesse sentido, tanto as pessoas, né, os estudantes com deficiência ou os estudantes sem deficiência, nós vamos esbarrar ali em algumas questões, né, que é a própria aprendizagem, que é a questão de formulação de conceitos, a questão de construção de conhecimento, né, tanto com os dois grupos, deficientes e não deficientes. Olá, Edna, tudo bem? Você quer falar um pouquinho da sua experiência? Então, como eu trabalhei já bastante tempo na alfabetização, e uma das coisas tem bastante que coisa para falar. Vou falar só um pouquinho. É que uma colega tá falando da criança autista, né? E na minha sala, no ano passado, entrou um menininho na alfabetização. E assim, eu tive muita dificuldade por não saber lidar com a situação. Mas aí eu comecei a observar alguns livros, e também tinha uma professora, não me lembro muito bem o nome dela, que ela passou muita coisa sobre o autista. E aí eu comecei a construir, porque como é difícil lidar com eles, a questão, porque eles não te olham, né? Eles parecem que não estão prestando atenção no que você está dizendo, mas eles estão sim. E aí eu comecei a usar os jogos, né? Aqueles jogos de letrinhas, jogos de palavrinhas, e esse tipo de coisa eles amam fazer. E na parte que eu descobri, no qual eles aprendiam mais, é quando os alunos saíam para o lanche, e aí ele se recusava a sair da sala, e assim ele ficava comigo. E aí eu deixava os joguinhos lá no lugar para ele formar, para ele conhecer.
E passamos isso durante uns 3, 4 meses, ele observando os joguinhos. Aí, depois, para minha surpresa, um dia todo mundo saiu e ele ficou comigo. E eu tinha passado umas palavrinhas de rima, essas coisas, para ele familiarizar com as palavrinhas. E, de repente, do nada, ele já começou a montar. Ele começou a montar as palavras que eu tinha dito antes, junto com a turminha. Então, eles são muito inteligentes, eles gravam, e de uma hora para outra, assim, eles já começam a falar o que ele aprendeu. Então, a alfabetização para essas crianças, nossa, é muito. Quando a gente pega o jeito de como alfabetizá-los, é muito, muito bom mesmo. Que legal. Você não quer mais sair da alfabetização, né? Não, mas me jogaram para o Jardim 1. Nossa, é porque daí, assim, cada vez mais, né, que você especializa ali a alfabetização, né, tem professores que querem realmente trabalhar só com a alfabetização, e aí, né, se coloca em outras turmas até estranha, né, não faz ali um trabalho com tanto prazer Professora, como a alfabetização. Oi. professora, eu queria fazer uma pergunta para ela, que falou sobre isso, e para a Sim, senhora. Edna, isso. Com relação ao que ela vivenciou com esse menininho autista, ela disse que desenvolveu a formação de palavras e disse que ele memorizou o modo que ela estava ensinando ele. Mas será, professora, é uma curiosidade, será que em meio a esse procedimento ele desenvolveu o pensar, a reflexão, ou esse tipo de aluno que por ter essa deficiência, esse problema, eu não sei se eu estou certa, pode se chamar de deficiência, mas ele desenvolve a reflexão? Sim, desenvolve. Eu digo no sentido geral, tá? Mas aí cada um vai desenvolver conforme ali os conhecimentos que eles estão expostos, não só conhecimentos ali da escola, mas o que eles vivenciam também em casa. Outras atividades também. Então, é um conjunto. Aí não são Eles vão só construindo, né, realmente professora? o que está na escola. Por exemplo, a Edna ela pode ali desenvolver os jogos, né, de uma maneira ali eficaz com a criança e tudo mais. Ela está percebendo ali a desenvoltura, né, da criança. Mas de repente a mãe em casa, de repente ela protege demais a criança e não faz atividades que possam desenvolver e que ele teria que fazer outras atividades em casa para a continuação ali da aprendizagem. Então, depende de cada um. Mas todos conseguem fazer reflexão, todos conseguem chegar ali. Claro que dependendo ali do grau de autismo, nós temos também que essas questões de grau, né? Tem o grau ali mais severo e tudo, né? E aí a gente tem que considerar isso também. Temos que saber ali pela patologia, né? O limite que essa criança, de repente, até os médicos, né? Eles falam assim, olha, essa criança ela só pode ir até esse determinado limite, ou até o psiquiatra, psicólogo, né? Porque essas crianças são atendidas por uma equipe de profissionais, né? Que são ali, principalmente da patologia, médicos, psiquiatras, psicólogos, e aí esses profissionais, às vezes, eles vão falar assim, olha, essa criança, conforme a patologia, conforme o laudo médico, ela pode ir até esse nível. E o grau dele Mas era o 2, nós sabemos que o incentivo, a motivação, dependendo, pode passar desse limite, que é determinado, às vezes, pelo médico, né? Então, isso depende ali do desenvolvimento mesmo que se faz. Oi. Existe os casos dos autistas, alguns que já passaram pela gente lá na escola, a aceitação dos pais. Porque muitos Muito nós já importante sofremos. isso. Nossa, muitos. Teve 2 pais que nós tivemos muito trabalho em questão, porque eles não aceitavam.
E aí, a criança, como a senhora disse, lá na escola ele estava produzindo, mas quando chegava em casa ele não produzia. E Vira aí outra eles pessoa, eu tinha né? Vira outra pessoa. exatamente. E tanto é que daí os pais, não vou levar, o meu filho não tem problema nenhum. E isso foi uma luta de quase 2 anos. Depois que realmente a criança foi crescendo, ele foi tipo assim, lutando para que alguém percebesse e fizesse algo por ele em casa. E aí, com muita luta, psicólogo da escola, aí conseguimos primeiro mudar a cabeça dos pais, e daí depois ele conseguiu aceitar que o filho tem esse problema, e depois disso ele conseguiu levar a criança para o psicólogo, psiquiatra, para ajudar a ele. E a aceitação dos pais é muito importante na questão Muito. do pensar da criança, do agir. Porque tem a questão da proteção, né? Tem pais que, de uma certa maneira, aí acaba adquirindo uma autodefesa, né, contra as pessoas e protege demais o filho e não deixa ele desenvolver atividades que ele acha que o filho vai ser incapaz, né? E aí E isso essa vai... situação é inadequada, né, prof? Não, isso não é legal, né? Isso daí nós estamos num momento, numa geração que nós buscamos a superação, né? Nós buscamos ali em todas as crianças com deficiência, sem deficiência, mas que tenham também algumas outras questões, por exemplo, psicológicas, né, de traumas ou da psiquiatria. Nós buscamos superação. Então, essa superação, ela precisa ser instaurada ali com a relação, né, em relação com a família, não tem jeito, a escola nunca vai trabalhar sozinha, a escola sempre vai precisar da família, né, seja para as atividades mais simples aí, né, que vocês vão planejar, vão desenvolver dentro da sala de aula, mas a família, ela vai precisar colaborar com essa aprendizagem, ela vai precisar sim estar de braços dados com a escola, né, com o objetivo ali de desenvolver, de fazer com que aquele aluno com deficiência, sem deficiência, com outras questões aí psicológicas, depressão, traumas, separação de pais, dentre outros problemas, possam superar, né, aquele momento e fazer com que o cérebro ali se empenhe em aprender o que é necessário na sua fase. Então, assim, tem mais alguém que quer falar sobre isso para a gente caminhar? Tem mais alguém que quer falar da experiência? Hein, professora? Quando se Oi. fala nisso, é importante frisar que o currículo atual hoje fala que o professor tem que ser criativo, tem que construir essa reflexão no aluno, né? Então assusta a gente. Eu particularmente fico assustada em lidar, em saber assim qual vai ser a minha expectativa e lidar com esse tipo de público, né? Por conta disso, Sim, que não é fácil desenvolver o interesse, a sim. reflexão num aluno normal. Imagina esse público. Então, mas assim, a questão nem fique usando muito esse aluno normal e aluno com deficiência, tá? Tente dizer alunos, porque numa sala aí a gente já tem que ter esse olhar, são todos alunos ali. No dia a dia, às vezes eu vou precisar dar um pouco mais de atenção àquele aluno que tem autismo, por exemplo. Mas no planejamento eu preciso, de uma certa forma, lidar com todos os alunos. Claro que eu não vou ficar fazendo só atividade diferenciada para aquele aluno, tá? Ele precisa se sentir incluído na turma, fazendo as mesmas atividades. E aí eu posso ter, por exemplo, um tempo a mais para ele fazer atividade, né? Mas eu não posso ficar, às vezes, até separando as atividades
né, para aquele aluno diferente dos outros. Isso é, né, voltando lá, à educação inclusiva, isso daí é segregação, né? Isso daí a gente não pode fazer mesmo. Então, a gente precisa ali adequar, né, as atividades, mas, por exemplo, esse aluno, ele precisa de um tempo a mais, então eu vou dar um tempo a mais. Esse aluno não vai conseguir realizar tudo na sala de aula, então eu vou precisar do apoio da família. Ele vai realizar a mesma atividade como os outros alunos, mas ele vai precisar ainda, além daquele horário na sala de aula, ele vai precisar ainda do apoio ali do pai ou da mãe, né, que eu tenho contato ali todo dia e vou conversando, né, que tem esse elo, né, essa relação perfeita ali com essa família, e aí a gente vai conversando e a gente vai colaborando ali. Então, ele não consegue, ele vai continuar também fazendo atividade, ele vai rever a atividade em casa, então isso também nós temos que ir adequando. Então, a gente precisa adequar essas estratégias aí de, vamos dizer, de postura, de andamento, de como organizar aí as atividades, mas não podem ser atividades diferenciadas. Então, alunos, são todos os alunos, né? E aí, dentro lá do andamento das atividades, eu vou conseguindo perceber o que eu posso fazer por aquele aluno que eu sei que precisa de uma questão especializada ali, né? Então, assim, o que nós vamos conversar hoje sobre a alfabetização, sobre essa aprendizagem? Não exatamente sobre a alfabetização, mas a aprendizagem da criança, né? Quando ela está realmente formulando ali, formando seus conceitos. Nós percebemos que na alfabetização, e eu digo alfabetização e letramento, as crianças estão ali aprendendo as primeiras letras, decodificação, aprendendo as primeiras expressões matemáticas, né? E aí as crianças, de certa forma, elas vão repetir muito, né, ali. Nessa fase, elas vão repetir bastante o que o professor está falando, elas vão fazer de forma ela vai fazer de forma reflexiva, né? Ela vai fazer aquilo que o professor está falando, está pedindo. Então, ela vai aos poucos, né, dessa forma repetitiva, por exemplo, ela vai decorar todo o alfabeto, ela vai saber todas as vogais, e assim vai. Todos os números, né, possíveis até o número 100, então, e assim vai. Mas o que, de certa forma, é legal nós discutirmos aqui nesta aula de hoje, sim, a criança, ela terá, sim, essas aprendizagens, mas como que nós podemos também intervir na formação de conceito ali e também quando ela está construindo as suas relações lógicas. Então, a criança, ela não pode ser levada somente a fazer uma soma, né, colocar lá 2 mais 2, mas por que esse 2 mais 2? Então, eu tenho que também fazer algo de concreto, eu tenho que pegar objetos e mostrar que esse objeto mais esse objeto vai dar a soma desse objeto, né? Então, ali eu posso também, numa aula, também colocar as crianças em roda, colocar objetos, brinquedos, por exemplo, e fazer a matemática acontecer ali. As crianças, como nós já falamos muito de histórias, contação de histórias, né? Mas quando você está contando uma historinha, numa roda ali de leitura, quando você está falando, olha, esse personagem, ele fez isso, mas por que ele fez isso? E você vai intervindo com perguntas para que as crianças possam, de certa forma, tentar pensar nas possibilidades que aconteceram dentro da história. Então, uma criança, de repente, fala uma coisa, outra criança fala outra coisa, outra criança fala outra coisa, e ter essas possibilidades, né, de o que aconteceu dentro da história.
Então, de certa forma, nós não podemos também somente ser conteudista ali, né, só dar os conteúdos, só dar atividades impressas e tudo mais, mas que eles também possam conseguir estabelecer as lógicas, né, fazer essas relações ali dentro do campo neural, as sinapses ali, na questão de resolver algum problema. O mais simples, começando pelo mais simples, né, até o que você quer que o aluno atinja. Então, nós temos aí várias possibilidades, mas primeiro a gente tem que conhecer quais são essas habilidades, né, que os alunos podem desenvolver. Então, nessa aula, nós vamos introduzir as habilidades, né? Então, a partir disso, você percebe que o que falta é a compreensão do que estão fazendo e que as explicações do padrão que estavam sendo dadas não funcionam. Por quê? Conteúdos, 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 mas é necessário fazer a criança pensar. Então, numa resolução de problema matemático ou no desencadeamento de uma historinha, você precisa fazer com que a criança pense naquilo que está, a ideia, o conceito, o que está relacionado a quê, quais são as inferências que a criança pode fazer, quais são as possibilidades, hipóteses que podem acontecer. Então, fazer com que ela tenha também argumentos, né, e até saber pensar. Então, os conceitos matemáticos e de língua portuguesa são conhecidos dos seus alunos, né? Mas o conhecimento que eles possuem está mais próximo de um treinamento para determinadas situações e, por isso, não estão conseguindo relacioná-los às novas situações. E, de certa forma, às vezes, aqueles problemas, né, matemáticos, que às vezes tem professores que utilizam os mesmos exercícios durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, as mesmas atividades, os mesmos exercícios. Essas atividades e exercícios, eles precisam ser renovados, né? Eles precisam de uma nova adaptação, então eles precisam ser repensados, né? Então, como seus alunos conseguirão transformar os conceitos aprendidos em habilidades? Então, como que seu aluno, ele aprendeu as medidas na sala de aula, e como que ele vai realmente saber como usar essas medidas no seu dia a dia? Então, a gente também precisa fazer essa relação dos conhecimentos ali que nós precisamos, nós precisamos ali ensinar para os alunos, nós precisamos apresentar para os alunos com os conhecimentos que ele precisa para a sua vida, né? Então, isso desde a infância. Não é só lá no ensino médio que nós precisamos ficar falando, né, que o aluno precisa ser formado, né, como um cidadão, precisa ser crítico e tudo mais. Não. Nós precisamos estabelecer essas relações de conteúdo com a vida real, com o social, desde lá da alfabetização, desde lá da primeira infância, desde a educação infantil. Então, como auxiliá-los a desenvolver nessas competências, né, que os permitam aplicar conhecimentos adquiridos em diversos momentos? Então, assim, quais propostas apresentaria para auxiliar seus alunos nessa empreitada? O que vocês fariam, né, se tivessem que planejar atividades, né, para uma turma, que você tem ali a série, os conteúdos? Como que seria essa forma, essa renovação de estratégias de conteúdo? Como que você perceberia ali as mudanças que seriam necessárias fazer para que as crianças elas pudessem não só ver conteúdos, não só decorar conteúdos, não só aprender ali a matemática, tabuada, resolução, subtração, adição, mas que elas relacionassem ao que vivenciam no cotidiano, nas suas vidas ali, na família, no seu dia a dia. É algo bem complexo, né? É algo bem difícil, mas não é impossível, por quê?
nós precisamos, tudo que nós planejamos, nós precisamos relacionar alguma coisa que a gente necessita no dia a dia. Então, nós precisamos saber o quê? Segundo o Lippmann, né, ele alerta para o fato de que as habilidades, que nós precisamos entender o que são essas habilidades, como essas habilidades, como podem ser aprendidas, né? Sempre ocorrem de forma integrada em cada contexto ou situação problemática em que são exigidas. Daí, segundo ele, não é o caso de oferecer aos alunos treinos relativos a cada habilidade, e sim contextos problemáticos nos quais as habilidades são exigidas integradamente. O educador deve saber identificar as habilidades que estão sendo exigidas em cada situação, o seu emprego integrado, a ser capaz de oferecer mediação educacional a fim de estimular o desenvolvimento delas e o seu emprego cada vez mais competente. Só um momento, gente, acho que minha bateria tá acabando aqui, peraí. Quase acabando a bateria do meu computador. Vamos lá. Então, Lippmann, ele diz que as habilidades, né, nós precisamos conhecer quais são essas habilidades. Nós precisamos entender que não adianta a gente fazer algo, por exemplo, específico, mas nós precisamos ter situações, problemas, em que você pode colocar ali para que o aluno desenvolva várias habilidades ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, tem brincadeiras, gincanas, né, que são realizadas nas escolas, torneios, soletrando, essas gincanas que vão fazendo com que o aluno tenha que ser capaz ali de dominar várias habilidades, né, soletração, corrida, solucionar uma expressão matemática com desenvoltura e rapidez. Então, assim, tem vários planejamentos aí de que os educadores podem fazer para ter ali uma situação de colocar ali várias habilidades, né? A formulação formulação de problemas em que precise ter a desenvoltura de várias habilidades para solucionar o problema. Então, Lippmann, ele fala dessas 4 habilidades nessa seção 2. Então, assim, para que o educador consiga identificar as habilidades exigidas em cada situação, as habilidades cognitivas foram organizadas em 4 grandes grupos. Então, ele dividiu em 4 grupos, né, que chamou de mega habilidades. Dentro desses 4 grupos, existem ainda, né, até outras habilidades aí dentro desses 4 grupos, tá? Mas são os grupos maiores que tem ali a formação de certos desempenhos que darão a formação de habilidades. E aí a formação de conceitos, né, que é a primeira formação de conceitos, a tradução, a investigação e o raciocínio. A professora Leandra não vai explicar cada um desses. Hoje a professora não vai dar tudo mastigadinho para vocês. Hoje vocês é que vão fazer a atividade, né? É muito fácil, né, essa aula. A professora só falando aqui, vocês aí de boa, né? Tudo tranquilo. Não, né? Só que não. Então,
hoje, o que vocês vão fazer? A primeira atividade parcial, né, pode começar agora na aula, se quiserem, né? Terá o valor de 500 pontos, porque nós temos, acredito que é 1.500 pontos esse bimestre, as parciais. Se não for, eu altero aí essa nota, tá? Mas nós vamos fazer pelo menos 3 a 4 parciais. E aí eu quero que vocês se organizem em duplas. E o que vocês vão fazer? Primeiramente, o trabalho escrito. Então, vocês vão, a partir de agora, começar a fazer o trabalho escrito. Vocês vão fazer o fichamento de toda a sessão 3.2, toda a sessão, tá? A dupla pode fazer... Ai, professora, nós vamos fazer um fichamento só, vai ficar igualzinho. Dupla tal, fulano e fulano, vai ficar o mesmo fichamento. Tudo bem. Vocês vão fazer esse fichamento em forma de resumo, tá? Não é mapa conceitual, não é por tópicos, vocês vão fazer em forma de resumo, porque ele é uma sessão muito rápida de se ler, de entender, de compreender. E aí vocês vão fazer a indicação... Oi? É o analítico? Não, é resumo. Você vai apresentar o que está se falando, você não vai dar a sua opinião. É só um fichamento mesmo simples, tá? De resumo. E aí você vai fazer a indicação da habilidade escolhida pelo grupo. O que é isso? Cada dupla vai lá escolher uma habilidade daquelas que eu passei aqui. A habilidade de formação de conceito, a habilidade de tradução, a habilidade de investigação e a habilidade de raciocínio. Conforme a leitura e o fichamento, vocês vão tomar gosto aí por uma habilidade. Ah, professora, é legal essa aqui, olha, essa habilidade aqui de formação de conceito, nossa, eu quero fazer sobre essa. Tudo bem. Então, só fazendo o fichamento, o resumo, é que vocês vão entender o que cada habilidade significa, os exemplos de cada uma, tá? Na realidade, todas são boas, né, professora? Todas. Eu gosto muito da tradução, né? Vocês Muito já sabem boa. por quê. É... Eu gosto muito da tradução, mas Libras. mas assim, a linha de formação de conceito é muito boa também, tá? Mas olha só, aí vocês vão ler, então o fichamento vai ajudar para que vocês façam essa leitura aí rápida, né, através do resumo, e aí vocês vão entender cada uma, tá? Que, né, tá muito fácil essa aula, a professora falando tudo igual a aula passada, tudo mastigadinho. Não, gente, que é isso? Vamos levantar, vamos tirar essa poeira aí do chão, né? E aí vocês vão fazer o resumo, indicando, né, lá no trabalho escrito, vocês vão indicar qual foi a habilidade escolhida pela dupla, tá? O resumo e a habilidade escolhida. Precisa explicar a habilidade escolhida? Não, você já fez o resumo, tá? E na próxima aula, nós teremos a apresentação de todas as duplas, tá? As duplas, elas farão pelo menos um apontamento com uma exemplificação, que não precisa necessariamente ser aquela do livro, tá? Pode ser algo que vocês discutiram entre a dupla e querem fazer esse exemplo, querem falar desse exemplo. Então, na próxima aula, vocês já, né, enviarão para mim, no decorrer da semana, vocês já podem encaminhar o fichamento da sessão com resumo e a indicação da habilidade escolhida pelo grupo, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula muito bacana, que daí cada dupla vai falar da habilidade que escolheu, fazendo o apontamento e falando o exemplo dessa habilidade. Vocês compreenderam como é para fazer?
é bem fácil. Vocês já fizeram outros trabalhos parecidos, né, na questão de apontamento. Só que este apontamento você vai precisar ainda exemplificar, não só apontar, fazer a observação ali, mas você vai precisar falar alguma situação, algum problema, algum exemplo, né, que ocorreu, que você ficou sabendo de algum outro colega profissional da educação aí, e aí vocês vão exemplificar, tá? E a data de envio, no caso aqui do trabalho escrito, do fichamento e da indicação da habilidade, é até o dia 11 de maio, até o dia da nossa próxima aula, tá? Então, vocês vão enviar lá pelo AVA, porque lá no AVA dá para vocês marcarem até no remetente, dá para vocês colocarem nome até da dupla, dos 2 alunos que fizeram. Se não der, se vocês não conseguirem colocar no remetente, dá para colocar no corpo do texto o nome, né, de vocês. Quem quiser colocar ali o texto ali mesmo ou em anexo, tá? Aí vocês podem mandar pelo AVA. Professora, E aí vocês... Oi. pode fazer essa atividade individual? Ai, eu tô com coisa na garganta. Olha, pode, Márcia, mas se você, né, se você, assim, ver alguém para fazer com você, é mais legal, né, na questão de discussão. Prof, Sim, posso dar uma opinião? sim. Então, assim, nós lá, algumas do sexto semestre, a gente estava estudando, até a gente mandou uma fotinha para a senhora. Que tal se os nossos colegas também adotassem o Zoom? Nele a gente pode discutir trabalho, pode conversar, pode colocar apontamentos, é muito bom. É só baixar ele lá que dá certinho. O Zoom é muito legal, sem contar. eu já usei o Zoom. O Zoom é muito bom de trabalhar, eu já usei o Zoom, inclusive, para interpretação e tradução aí nesse trabalho. Mas é bem legal também, viu, Edna? Pois é. É bem fácil. É um aplicativo, professora? É igual vocês, quem baixou, né, o Microsoft Teams aí no computador, quem não baixou, né, tudo bem, entra como convidado, mas, por exemplo, nós que precisamos baixar, né, para colocar lá a aula no calendário, tudinho, o Zoom também funciona assim, você baixa no computador ou no celular. Professora, Oi. o único problema do Zoom é que ele tem uma duração de 45 minutos. E para você usar mais, quem abrir a reunião, por exemplo, tem que pagar um determinado valor para usar ele mais tempo. Nossa, nós não temos dinheiro, não. Aí ia ter que ser uma aula de 45 minutos, se fosse. Mas não é para nossa aula, tá? Não, professora. Por exemplo, a gente fez reunião assim. dos grupos, né? Entre vocês. Exatamente. E outra, a gente conseguiu também, nós pegamos 3 e colocamos. Aí depois, na outra vez, a outra que tinha os seus 40 minutos também colocou. Aí vocês, por exemplo, vocês vão fazer a reunião do grupo, né? Vocês vão fazer a reunião do grupo. A dupla ali. Eu vou abrir aí, de repente, pode até fazer de 3 pessoas, tá? Vou abrir a exceção aí, se de repente, né? Pode fazer de 3 pessoas, fica legal também esse trabalho. De 2 a 3 pessoas, no máximo 3, tá, gente? Então, aí você abre a reunião lá e aí usa os 45 minutos, Stephanie, por exemplo, né? Usa lá os 45. Aí tá quase chegando no 45 e aí vocês não terminaram a reunião do grupo. Aí vocês finalizam e abrem outra reunião. Também dá. Pode ser assim também entre vocês, né? Bem legal. Mas aí vocês também têm outros meios aí pelo WhatsApp, vídeo, né? Dá para vocês também fazerem de 2, 3, dá pelo vídeo também, vocês compartilharem, né? De 3 aí dá para fazer também.
Gente, dá tempo para vocês realizarem, porque vocês estarão começando hoje, né? Vocês já podem começar aí o fichamento. Começando o fichamento, já sinaliza para o colega, olha, o que você achou? E aí, vamos escolher essa habilidade tal? Legal, vamos escolher. E aí, já começa a fazer ali o apontamento e pensando num exemplo, tá? Pensando no exemplo, de repente, nós não temos nenhum exemplo das nossas vivências, professora, nem assim de estágio, de nada. Mas nós vamos então pesquisar, né, algo, mas aí essa pesquisa vocês vão ter que falar de onde tiraram, tá? Essa notícia, falar, vai ter que ser bem detalhado aí, falar onde vocês encontraram, tudinho. Tá? Porque daí, né, usando o exemplo de uma outra pessoa, então você tem que referenciar bem ali a pessoa, né? Professora, mas professora, sim, Fabiana? Esse exemplo, essa exemplificação, atividades que desenvolvem a habilidade? Isso. É o exemplo da própria habilidade. Então, por exemplo, eu tenho lá a habilidade de tradução, mas como que é o exemplo ali real? Eu não vou falar na minha área, né, que eu atuo com tradução e interpretação, vou falar lá na área mesmo da aprendizagem da criança, né? Há momentos ali que exige uma tradução. Como acontece? E saber significado das palavras, saber que a palavra significa isso e também significa isso. Então, assim, eu preciso exemplificar de alguma forma para eu poder até mesmo fazer o apontamento, né? Eu vou fazer o apontamento, mas eu preciso exemplificar aquela habilidade. Sim. Entendeu? Legal? Entendi. Professora, tem como a senhora voltar, Sim. por favor, no slide anterior? Sim, sim. Gente, eu posso enviar esse slide para vocês, eu coloco lá na turma no AVA. Vocês às vezes não me cobram isso, tá? Vocês têm que me lembrar. Eu posso enviar para vocês, tá? Para a turma. Coloco em PDF e envio para vocês. Pelo AVA, por Obrigada, mensagens professora. lá, tá? Vou enviar para vocês, tá? Mas só que daí a aula gravada também, aí vocês também verão, né, o vídeo da aula gravada também com os slides. Então, aí quem não enviar a atividade até o dia 11, tá? Se não tiver, olha, mesmo com justificativa, né, pelo AVA, a atividade, ela vai cair aí 50 pontos, vai valer 450 pontos. Por que eu estou fazendo isso? Porque, gente, senão eu não tenho controle de quem enviou, quem não enviou. Aí depois, lá no final do semestre, quase no último dia de lançar a nota, a pessoa manda assim, olha, minha atividade tal, professora. Já quase não dá mais tempo, tá? Tive alguns casos assim esse final de semana. Então, e aí é melhor também para a gente também se adequando e já lançando as notas, né? Não ficar também muito tempo esperando as atividades que todos enviem. Então, vai perder ponto, tá? Já sabem, já estão cientes que quem não enviar, né? Quem enviar depois do dia 11, enviou no dia 12, já é 450, tá? Não é mais 500 pontos. E aí a atividade compreende o trabalho escrito com a apresentação. Então, vocês precisam estar todos presentes na minha aula, tá? Professora, Oi. como que vai funcionar essa apresentação? Vai ter uma ordem, quem chegar primeiro, ou que chegar primeiro não, desculpa, Pode quem? ser. Pode, Como não vai tem, ser? porque daí assim, 7 horas é a nossa aula. Quem gosta de ouvir os colegas e tem respeito, né, de ouvir os colegas, né? Eu falo respeito por quê? Porque se você apresentou e falar, não, eu vou sair, já apresentei. Mas tenha respeito, né? Porque assim, ouça o seu colega também. É uma forma também de se aprender com o outro, né? Com os exemplos, da forma que o colega também vai apresentar, da forma como ele explica. Então é legal também.
Então, eu espero que todos A estejam. senhora vai estipular minutos, cada um para falar, ou como que vai ser? Ou não, se passar às vezes até do horário, não tem problema não, Márcia. Não tem problema não. Eu vou deixar até um pouco a mais no horário aí, se precisar, tá? Tranquilo. Então, professora, chegando, a senhora já permitiu a gente entrar, já pode ir apresentando? Não, claro, vou fazer uma introdução, né? Vou falar algumas coisas, a gente aguarda um pouquinho, pelo menos às vezes uns 5 minutos, uns 10 minutos no máximo, e aí a gente já inicia, tá? Ei, professora, Oi, Japa. a respeito dessas atividades, eu mandei uma mensaginha para a senhora lá no AVA, a senhora viu? Eu fui com 0 no fichamento da primeira unidade, mas eu entreguei para a senhora deu até um ok. Que dia. Não, essas questões vamos conversar lá, não vamos conversar na aula não, Tá. já que, tá? Questões pessoais. Não tem mais tempo, tá? De arrumar nota. Não dá. Eu mandei as coisas que mandaram para mim semana passada, eu mandei a retificação. Mas assim, quem mandou semana passada, eu verifiquei Não, sobre e esse a mandei senhora a não mandou. retificação. A retificação, a coordenação que libera a retificação, que é a correção da nota, tá? Então, eu mandei. Sim. Então, espera aí o portal dessa atualizada de hoje para amanhã, para ver se ainda vai, né? Vamos ver. Gente, não dá mais tempo de arrumar nota hoje, não. Hoje já acabou o prazo. Tem mais alguma pergunta sobre o trabalho? Todos entenderam, então? Então, a atividade parcial, né, ela vai valer 500 pontos. Vocês poderão fazer em dupla ou trio, que eu já mudei aqui, né? Falei aí que vocês podem também fazer em trio. Esse trabalho, ele precisa fazer o trabalho escrito, né, o resumo e a indicação da habilidade escolhida pelo grupo, dentro desse trabalho escrito, que vocês vão enviar para mim até o dia 11, até segunda-feira que vem. E aí, na apresentação, né, na aula, vai compor essa nota de 500 pontos. Então, 500 pontos. Ai, professora, eu apresentei, eu fiz o resumo, eu fiz tudo, eu tenho 500 pontos? Não, ainda passa por uma avaliação do que você apresentou e o que você fez de resumo, tá? Então, vamos ter mais capricho, dedicação ao realizar um trabalho, gente. Não é só fazer por fazer, tá? Se você quer 500 pontos, então faça por merecer, faça bem feito. Tem pessoas que me cobraram muito isso. Às vezes eu lançar uma nota lá e falar, professora, avalia tanto, eu tirei tanto. Falei, gente, mas espera aí, teve uma avaliação e é desconsiderada a avaliação do professor? Como? Não, passa por uma avaliação, tá? Não é que não quer dizer que você terá a nota máxima por um trabalho que não merece nota máxima, tá? Então, vamos ter mais capricho, dedicação, até mesmo assim, quem vai usar o Word, faça ali, né? Qual é a atividade? Atividade parcial 1, essa atividade, ela vale 500 pontos, ela é de tal data. Gente, vocês estão compartilhando outra coisa aqui, gente. Vocês tiraram a minha aula. Deixa eu solicitar o controle aqui. Peraí. Então, faça aí com mais, né, até mesmo atenção, né? Se dedique a fazer aí a estética também do trabalho legal, não faça de qualquer jeito, tá? É uma atividade parcial. Então, faça ali o cabeçalho. Quando for mandar a atividade lá na mensagem no AVA,
Eu falo a mensagem no AVA, que todos aqui já têm portal. Então, assim, mandando a mensagem no AVA, tá? Ah, eu quero mandar pelo e-mail, professora. Não, prioritariamente a mensagem precisa, o trabalho precisa ser enviado pelo AVA. Se acontecer o AVA não está funcionando, gente, às vezes ele não está funcionando naquele minuto, mas passou 30 minutos depois ele funciona. Isso aqui, toda hora eu estou aqui no AVA e vendo que isso acontece muito. Às vezes, não está funcionando agora, daqui 15 minutos ele já está funcionando. Então, espera um pouco, tente de novo, tá? Em últimos casos, se realmente, né, der uma pane mesmo, aí envia no... Então tá, gente, é isso, a explicação, né, de toda dessa eu tô com uma dúvida. social. Sim. Com relação a essa especificação da habilidade escolhida, depois que fazer o resumo, depois que... Aí a gente pode especificar sobre a palavra do aluno, sobre, por exemplo, a minha palavra, qual habilidade, e tem que falar o porquê que eu escolhi, e tem que exemplificar, dar os argumentos? De por que você escolheu? Não. Não de por... se você quiser falar isso, tá? Pode falar também. Porque, de certa forma, a gente tem uma aproximação ali, né, com a escolha também. Depois de você saber o que significa cada uma dessas habilidades, aí você vai fazer a sua escolha. E se você quiser falar por que dessa escolha na sua apresentação, pode sim. É algo assim que de repente... né? Eu refiro no trabalho escrito, preciso só apresentar a habilidade, né? Como um conceito, uma definição. Ali referenciar, indicar qual que foi a habilidade escolhida, tá? Porque daí o que vocês vão desenvolver vai ser na oralidade ali, de vocês apresentarem essa habilidade na aula. Mesmo porque senão o trabalho fica muito extenso, né? Porque daí eu quero que vocês realmente pratiquem esse resumo, de uma certa forma vocês estarão já estudando essa sessão, né? Quem já estudou lá, fez o fichamento da sessão 1, já vai ter uma continuidade. Aí vocês fazendo mais esse fichamento, o resumo, já estarão também estudando aí mais os conceitos dessa sessão. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Esclarecimento. Questões pontuais, me envie no AVA, tá? Alguma questão pontual. Se ficar pronto antes, pode te mandar antes, né? Pode. O prazo é até o dia 11, tá? Se ficar pronto antes, já... Eu não vou dizer que eu vou olhando ali, não, porque eu não sei como está aí essa semana, tá? Eu tô projetando aí várias atividades parciais, então, né, tem bastante trabalho essa semana. Mas pelo menos um recebido eu vou dar. E aí, gente, mais alguma questão? Tudo certo? Então, vamos lá. Força na peruca, galera. A atividade parcial 1, 500 pontos. Vamos fazer, vamos cumprir o que é para ser feito nessa atividade e também a data de envio, tá? Até o dia 11, até a meia-noite do dia 11, eu receberei valendo 500 pontos. Deu né, meia-noite 1, vai valer 450 pontos, tá? Vou ser um pouco mais rígida quanto a essa questão aí, porque senão eu não vou conseguir monitorar bem ali os e-mails recebidos, né, que vocês vão me mandando no AVA, principalmente, e aí vai misturando com tantas outras turmas, então eu tenho que ter pontualmente. Eu gostaria até que, se possível, todos conseguissem mandar no mesmo dia, seria o ideal, né? Seria o ideal. Por exemplo, todos mandassem no dia 11. Dia 11 de manhã, ou à tarde ou à noite. Todos mandassem. Seria o ideal para mim. Oi, quem quer falar? Eu.
Fala, Eu, prof. menina. Sim, Edna. Olha só, essa aula aí que a senhora propôs das duplas ou trios, vai ficar bem legal, vai ficar igual como se estivesse numa sala de aula, né? Sim. Porque Essa proposta, porque eu já tô ficando né? injuriada de ficar falando aqui sozinha e vocês nem levantarem a mão, tá? Então vocês precisam falar, né, gente? Não dá, não Vai... dá. Não dá, eu quero ver essas carinhas. Mulherada, vai maquiar. Se querem aparecer na câmera, eu quero ver essas carinhas semana que vem, tudinho, tá? Hoje vocês não estão dando a carinha aí, né? Mas semana que vem eu quero ver aí vocês vão ligar o webcam aí para apresentar o trabalho. Eu fiz com uma outra turma, foi muito legal, gente. Todos eles ligaram, foram apresentando o trabalho. É bacana, a gente interage mais. Ah, porque a gente está nessa pandemia, a gente vai ficar como se fosse, meu Deus, tô depressivo. Não, tô dentro de casa. Gente, vamos, né? Vamos também pensar ali, estamos dentro de casa, então vamos nos concentrar ao nosso estudo, né? Vamos discutir que nós precisamos discutir sobre a nossa disciplina, né? Vamos estudar, vamos conversar. Nós precisamos aí filtrar as ideias, né, Edna? Então tá, verdade. gente. Não é verdade? Então nós precisamos, né, estabelecer esse contato aí. Não só eu ser modelo aqui, você, né? E aí, cadê as modelos os modelos e as modelos? Gente, então, qualquer dúvida ainda que tiverem, encaminhe pelo AVA, tá? Assim que a professora tiver lá, todo dia eu acesso a mensagem no AVA, todo dia. Eu já respondo, tá? Eu respondo vocês. Tá? Então é isso, gente. Quem tiver mais alguma dúvida, vai encaminhando aí. Vamos, Stephanie, vê aí essa questão do Zoom, é legal, Edna. Vão trocando ideias aí entre vocês, né, para fazerem aí as reuniões dos grupos. De repente, né, vai manda um WhatsApp, então, para a professora da reunião aí do Zoom, tá? Isso daí pode, pelo WhatsApp. Manda aí da reunião que vocês estiverem fazendo do grupo, tá? Vai ser legal. A gente vai interagindo mais durante a semana para a próxima aula, tá? Vamos tirar foto e mandar. Isso. Tá, então vamos nos animar aí, vamos estudar, né? Que tudo isso vai passar e logo, logo vocês terão aulas presenciais, se Deus quiser. Amém, então, pessoas. É isso, nossa aula de hoje é isso, tá? É essa orientação dessa atividade parcial 1. Que vocês façam, né, esse fichamento, que vocês reúnam em grupo, escolham lá a habilidade, discutam, pensem nos exemplos e semana que vem nós vamos todos apresentar. Né, Emilene? Tá quietinha aí. Sim, hoje eu tô quietinha. Emilene, parabéns! Nota 1000! Adorei! Menina, parabéns mesmo. Eu vou falar da Emilene. Pode? Pode, Emilene? Pode. Ah, a Emilene tirou nota 1000 na prova, gente. Eu tenho que compartilhar isso. A nota 1000 foi da Emilene. Todos aí, teve bastante gente que ficou no 900 e pouco. Emilene foi lá e fez o gol. Foi bom, hein? É legal. Eu fico tão animada, gente, quando eu acho tão assim legal. A gente chega assim e fala, olha, teve esses alunos tal, tiraram nota 1000. É muito bom. Sabe? Eu gosto mesmo de estar feliz com as pessoas que alcançam ali seus objetivos. Muito legal. Então, pessoas, agora eu agradeço. 1000, né? Não é mais 1000, é 4000, tá? Ah, verdade, então vai ser 4. Vale, né, bem mais esse semestre. Então, né? 4000, Emilene, continua assim. Obrigada.
Pessoas, beijo no coração de vocês, se cuidem, usem máscara quando forem sair de casa, tá? E até a nossa próxima aula, se Deus quiser, todos com saúde. Um abração. Abraço, ó, Boa sinalizado em Libras. Tchau, professora. Tchau. Tchau.